gente andou observando, oriundo aí das imagens de satélite, foi que, de fato, parte daqueles incêndios acometidos ali na região pantaneira, parte também dos incêndios recentes que ocorreram no oeste de São Paulo, né? Havia uma direção do vento predominante, uma direção sudeste, nordeste, norte, e o que ocorreu de ontem para hoje foi uma mudança ali quase que de 180 graus nessa direção do vento e que empurrou toda essa poluição, essa camada de aerossóis aí, dessa massa de ar fria para o centro-oeste. Então essa fumaça oriunda daqui, ela não está associada a nenhum incêndio de grandes proporções aqui no Distrito Federal. A gente tem conseguido atuar em quase todas as ocorrências praticamente aqui que foram acionadas 193. Não temos nenhuma ocorrência de grande vulto em andamento aqui no Distrito Federal. Nossas unidades de conservação não têm indícios de nenhum foco de calor no interior delas. E, de fato, essa situação está associada a esse clima seco, né, que gera essa alta pressão na região aqui de Brasília, que impede que essa fumaça aí ocupe as altas altitudes aí da atmosfera e seja dispersada. Assustadora essa fumaça, né, gente? Vamos fazer o seguinte, 12h17 agora, como é que tá lá fora? Vamos ao vivo? Imagens ao vivo agora de São Sebastião, da nossa equipe aí, continua essa névoa, né, essa fumaça em todo o Distrito Federal, em todo o nosso entorno e em grande parte do Brasil também. A gente quer saber o seguinte, a nossa equipe mostrando para vocês agora ao vivo. A gente quer saber o seguinte, qual que é a explicação para tanta fumaça no céu de Brasília? Quem vai explicar para a gente é o meteorologista e consultor climático Francisco de Assis, que já está aqui com a gente. Seja muito bem-vindo ao nosso DF Alerta. Obrigada pela presença. Olha, vou te falar, porque o pessoal tá cheio de dúvida em relação a essa fumaceira toda desde ontem, né, Francisco? Quando é que isso vai embora? Quando é que ela vai dar aquela dissipada? Bem-vindo. Boa tarde, Nicole. Boa tarde, você que nos assiste aí, DF Alerta. Pois é, isso foi exatamente devido à chegada de uma frente fria aqui na região, né, como estava previsto chegar. Porém, essa frente fria estava também previsto chegar sem condição de chuva devido à grande secura que está existindo na atmosfera no centro do Brasil. Mas o que ela fez? Ela trouxe também essa fumaça ali das queimadas dos incêndios de São Paulo, e fez com que houvesse esse avanço aqui dessa fumaça pegando grande parte do sul do Goiás, também pegando o Distrito Federal. Não somente aqui, está pegando grande área nessa situação, né? Também teve os ventos transportando fumaça também do lado da parte central do Brasil e vindo também para o lado de cá também, por isso que fez com que ficasse dessa situação, né? Quando isso acontece, isso a gente chama exatamente a concentração muito forte da névoa seca na atmosfera. Quando tem presença de névoa seca na atmosfera, é exatamente devido à concentração fumaça das queimadas, fumaça dos automóveis e também predomínio da poeira em suspensão. Tudo isso junta e forma essa névoa seca. Porém, essa foi de uma maneira mais diferente, que a maior concentração exatamente vem da fumaça das queimadas, né? Isso raramente acontece assim, de uma maneira mais forte assim, com a fumaça das queimadas, que muitas vezes fecha aeroporto, né? Quando essa névoa seca está forte, o aeroporto fecha. Antigamente, por exemplo, aqui verdade. fechava o aeroporto. Eu vi que ontem voos de Goiânia, por exemplo, né, foram cancelados. Não sei se em outras partes do país isso também ocorreu. Mas hoje a gente vê que a situação não está muito diferente. Então isso pode impactar também, né, nessa questão do funcionamento dos aeroportos, né, e dos voos. Exatamente, né? Hoje, por exemplo, devido à alta tecnologia dos aeroportos, né, muitas vezes não fecha, né? Mas os aeroportos não têm boa tecnologia, termina fechando mesmo, né? Essa situação ainda deve perdurar, pelo menos aí até quarta-feira, né? Mas a névoa seca ainda continua assim, né? Mesmo de uma maneira mais fraca, ainda vai continuar pela frente. Até que venha depois a chegada de uma outra frente fria para trazer condição de chuva na região, para dar uma limpada na atmosfera. Enquanto isso, a atmosfera vai permanecer ainda poluída com essa situação também.
E essa poluição, ela traz riscos também, né, Francisco, à saúde. Vamos ouvir juntos aqui, nós conversamos com um pneumologista e já a gente volta a conversar de novo com o meteorologista Francisco, que está aqui nos nossos estúdios. Pode rodar. Este período de fumaça é muito importante, algumas medidas de prevenção, como se hidratar bem, e fazer lavagem nasal, principalmente para as pacientes que têm quadro de rinite ou sinusite de repetição. E para os pacientes que já têm algumas doenças pulmonares, principalmente asma, DPOC, e muito importante fazer uso regular de suas medicações para evitar a agudização dessas doenças. E procurar um atendimento médico caso apresente quadro de tosse importante, chiado no peito e piora da falta de ar. Tá aí, é uma das coisas que preocupa, né, Francisco, a população é exatamente esses riscos à saúde, né? Por quanto tempo eu respirando essa fumaça, eu posso ter algum problema? Pessoas que já têm alguma doença ficam ainda mais preocupadas. E eu quero saber o seguinte, ontem, inclusive, eu tenho uma filha de 9 anos e ontem ela me perguntou, mamãe, você já viu isso alguma vez na sua vida? Porque eu nunca vi. Então, assim, as crianças estão assustadas também e querendo saber o seguinte, se é uma tendência, né, que fenômeno como esse repitam nos próximos anos, já que eu não me lembro de outra vez, de um outro momento aí toda a minha vida que eu vi tanta fumaça e em tantos lugares ao mesmo tempo, tomando conta do Brasil inteiro praticamente. É uma tendência daqui para frente por conta dessas mudanças climáticas que isso aconteça? Isso pode acontecer daqui para frente ainda, vai depender muito exatamente do período da estiagem, o longo período de estiagem como está existindo esse ano, né? E vai depender muito da quantidade de queimadas e incêndios se estiver existindo em algumas regiões do Brasil ou não, como está existindo esse ano, né? Esse ano a quantidade de queimadas e incêndios, ela cresceu numa proporção grande. Por exemplo, se a gente contar aí, os últimos 4 meses está sem chuva, grande parte do centro do Brasil, praticamente todo o centro do Brasil, parte da região sudeste, né? Favorecendo essas condições de queimadas, por isso que aconteceu essa condição. Se outros anos pela frente tiver um período longo de estiagem como esse assim, né, e que choveu pouco no período chuvoso na parte central e norte do Brasil, como choveu esse ano, pode acontecer novamente de voltar essa situação. Francisco, e a previsão para essa semana? Como é que tá aí? A gente vai ter chuva, o pessoal vai ter que sair de casaco, de casa? Qual que é a previsão? O pessoal já se preparar aí para essa semana aqui em Brasília? Então, a condição de chuva agora já descartou, né? Que era mais ou menos de ontem para hoje, né? A frente fria chegou, já são mais de 120 dias, não é isso? 125 dias sem chuva hoje, né? Então, provavelmente a gente vai atingir, aí vai bater o recorde de 2022, foram 131 dias, e aí... como a frente fria chegou, não causou chuva, como estava previsto que ia chegar de uma maneira significativa aqui, mas porém sem condição de chuva. E agora a gente vai ter que esperar mais dias pela frente para ter outra condição de chuva quando chegar outra frente fria. Para chover nessa época do ano aqui, é necessário que chegue uma frente fria na região. Enquanto isso, novamente vai ficar predominando o ar quente e seco na região. Até quarta, quinta-feira, as temperaturas ficam um pouco mais amenas devido à chegada desse ar frio que chegou, né? Cai um pouco a temperatura, depois volta de novo às altas temperaturas e a secura e a baixa umidade do ar na faixa dos 10%, que realmente prejudica muito a população, né? Além disso, uma atmosfera poluída que já está na região. Muito obrigada, viu, pela contribuição aqui. Eu sei que muita gente que está em casa, assim como nós aqui, estávamos com muitas dúvidas em relação a essa fumaça, a esse tempo doido de Brasília. Então, muito obrigada por esclarecer, viu, Francisco? Obrigada por participar do nosso DF Alerta. Uma boa semana para você. Boa semana. Tchau, tchau.